Olá, queridos e queridas. Antes tarde do que nunca, estou aqui para a gente comentar sobre a semana, sobre as previsões astrológicas. Tem 2 pontos muito importantes. Então, primeiro, lua cheia em Sagitário. Vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas tem um vídeo completão aqui no meu canal, se você quiser ver as áreas que estão conectadas, né? Como que o movimento dos planetas acontecem e vão interligando outras áreas da nossa vida fora a área de Sagitário, tá bom? E também a mudança de Mercúrio, que estava lá em Gêmeos, domiciliado, e passou para o signo de Câncer, né? Entrou no ambiente da Lua. E temos Vênus e Júpiter lá também, que inclusive está muito próximo de acontecer a conjunção dos grandes benéficos, sendo que Júpiter está exaltado em Câncer, né? Quase ali na viradinha pro signo de Leão. Então vamos lá, tem muita coisa para a gente falar. Vou tentar ser breve, porque como eu sempre falo aqui, o movimento que acontece semanalmente, o astro que traz o movimento, traz o gatilho das coisas, é a Lua. Tá? Então, ela vai ativando pontos que, de alguma maneira, são trânsitos mais coletivos, né? Uma tensão emocional no ar, uma vibe meio estranha, uma vibe mais positiva, né? A gente consegue sentir isso na flutuação das emoções, mas, como a astrologia é individualizada, né? Eu tento trazer aqui um olhar para o teu mapa, tá? Para você conectar as áreas, para você entender o que essa área representa na sua vida, porque a Lua pode estar tocando, sei lá, Marte, que fala de ação, de movimento, né, de impulso, de cortes, brigas, discussões, e Marte agora está em Touro, então não quer dizer que isso vá acontecer, né, com os assuntos que estão mais relacionados genericamente ao signo de Touro, trabalho, valores pessoais, questões físicas também, né, do corpo, da saúde, ou até mesmo de administração financeira. Se Touro morar na casa 10 do teu mapa, então esses assuntos vão se voltar, né, com a natureza taurina que se manifesta dentro da área 10, que é de carreira, proeminência social, reconhecimento social, ambições, né, de alguma forma, a forma como a gente projeta o futuro, o que eu quero da minha vida agora, tá? O ponto mais alto do nosso mapa é a casa 10. Então, tenta olhar, namorar seu mapa, conversa com ele, veja as áreas, o que elas representam, onde tem mais destaque, né? Se você tiver um stellium, então existe um certo desequilíbrio ali em que muitos planetas estão concentrados em um pedaço do teu mapa, então muitos assuntos acabam desembocando numa área só, tá bom? Mas aqui, né, é uma leitura genérica da semana, mas eu vou destacar os pontos principais aqui, porque além dessa conjunção de Vênus e Júpiter, que vai acontecer ainda esse mês, né, tem também o ingresso de Mercúrio em Câncer, vai ter um desdobramento ainda, porque ele vai retrogradar nesse signo. Aí ele vai fazer uma retrogradação, uma revisão, né? E a gente precisa ficar muito atento, principalmente nesse primeiro momento em que ele ingressa no signo, porque é isso normalmente que é revisado, esse pontinho, tá? Então vamos lá. A gente começou a semana com uma lua cheia em Sagitário. Lua cheia não é final de ciclo, lua cheia não é o momento da colheita total de tudo que você plantou. Vou dar uma melhorada aqui, né? Soltar o cabelo, ficar um pouco mais apresentável aqui, né? Porque, assim, dizem que no frio a gente se veste melhor, mas quando a gente tá fora de casa, quando a gente tá dentro de casa, quando não tem ninguém vendo, né? Vocês estão de casa, então tá tudo certo. Estou à vontade aqui no meu friozinho, né? Tá frio aí onde vocês moram? Conta aqui pra mim nos comentários. Bom, vamos lá. Então, assim, esse momento, inclusive, não é o momento final, né? O ápice da lunação que começou em Touro, né? A lua nova em Touro. Então, isso é pra gente entender o desenvolvimento, as oscilações emocionais que acontecem, né, durante o ciclo sinódico da Lua, que demora 28 dias. Eu, como sou astróloga preditiva, e eu avalio fatos, acontecimentos, padrões, ciclos,
né, eu olho mais para as lunações longas. Então, esse momento de agora tem uma correlação temporal com o final do ano de 2025. Então, no dia 20 de dezembro, aconteceu uma lua nova em Sagitário. Vou reforçar o convite aqui para você assistir o vídeo completo, porque lá eu falo sobre tudo, tá? Em relação a essa lua. Essa lunação longa que dura 12 meses. Então, lá atrás, a gente tinha as áreas conectadas de Sagitário, de Câncer, porque Júpiter estava em Câncer, porém estava retrógrado, ainda estava assim, a gente estava meio confuso ainda com algumas coisas, alguns processos que começaram lá no meio do ano de 2025, tá? E também jogava para a área de Capricórnio, então tinha aqui uma oposição por signo, né? Dessas duas áreas da nossa vida, e são dois signos, é um eixo que fala muito da estrutura da nossa vida, né? Claro, depende de onde ele está no seu mapa, tá? Mas fala muito de uma questão que a gente carrega, que a gente herda, fala de questões emocionais, né? Porque a Lua é quem rege o signo de Câncer. Quem rege Capricórnio é Saturno, ele fala muito da gente ser maduro, da gente ser responsável, da gente crescer, né? E a Lua quer ficar lá no colinho da mamãe, no seu ninho, tá? Então é amadurecer, é tirar o que não serve mais pra gente, que a gente carrega com a gente do nosso sistema familiar, né, das nossas expectativas emocionais e ir para a vida, se jogar, tá? Até porque a gente estava com Marte exaltado em Capricórnio na Lua Nova em Sagitário, e a Lua, logo que conjuntou com o Sol em Sagitário, ela já tocou esse Marte, então já trouxe um movimento que poderia ser, né, executado de uma maneira madura, de uma maneira estratégica, né, com as coisas bem organizadas e com uma visão de longo prazo, não que as coisas fossem se resolver naquele momento. Então, observa, né, onde que você tem esse eixo de Sagitário e Gêmeos, porque na lua cheia, Sol e Lua ficam em oposição, certo? Então, na lua cheia, a gente teve a evidência aqui do eixo Sagitário e Gêmeos, que fala muito, né, sobre elevação pessoal, estudos, comunicação, negociação, viagens, deslocamentos, isso também, né, genérico, é o que representa, de alguma maneira, esses dois signos, tá? É um signo de fogo, mutável, Sagitário, e um signo de ar mutável. Fala muito, então, da parte racional, né, relacional, e também de movimento que liberta, tá? Então, por exemplo, se você tem um ascendente em Sagitário, então pega aqui o eixo do relacionamento, casa 1 e 7, tá? Então, esse movimento aconteceu principalmente nessa área da sua vida. Relacionamentos, acordos, parcerias, sociedade, inimigos declarados, tá? Pessoa que você não gosta, que você tem ranço, ou que não gosta de você, mas de alguma maneira tá presente ali na sua vida, tá? Por exemplo, eu me separei do meu marido e a gente se odeia. Então, inimigos declarados, tá? Aquela pessoa do seu trabalho, que você tem que lidar todo dia, mas vocês não se bicam. Então, inimigos declarados, tá? Fala também de posicionamento, de postura, né? Como você impõe os seus limites nas relações, tá bom? E também o que você projeta no outro, né? Que fala muito de um espelho, né? O que eu quero, o que eu faço, como o outro me vê, como eu vejo o outro, como eu atendo os meus clientes, a maneira como eu estruturo os meus atendimentos, e tudo mais. Se você tem esse eixo nas casas 2 e 8, pega o eixo financeiro, tá? Então, investimentos, empréstimos, trabalho, a maneira como você gerencia e administra o seu dinheiro, tá? Aí também, se você tem no eixo 3 e 9, é o eixo do conhecimento, da comunicação, da espiritualidade, das negociações, dos projetos, tá? Das pessoas também que convivem ao seu redor, né, no ambiente mais próximo, seus irmãos, seus cunhados, tá? Então a gente pode derivar casas também e achar alguns outros assuntos ou pessoas da nossa vida. Se for do eixo 4 e 10, então é o eixo estrutural. De onde eu vim, para onde eu vou. O que que eu herdo e o que que agora é meu e como que eu vou traçar o meu próprio caminho, escrever a minha própria história, tá? As minhas ambições, aqui a minha família, a minha base, né? E o que que eu quero para o meu futuro e como que eu faço para concretizá-lo. Se para você pega o eixo 5 e 11, aqui é um eixo de casas benéficas, né, que fala de prazer, criatividade, filhos, projetos pessoais,
Também o ambiente que envolve seus amigos, amizades, grupos de pessoas, tá? Redes sociais. Aqui também fala de relacionamento, mas um relacionamento mais social, tá? Também, como fala de projetos e também de futuro, né? Como você projeta os seus ganhos em relação ao seu salário, lucro, pro labore, tá? E por último, se você tem no eixo 6 e 12, aqui fala muito de saúde mental, de bem-estar, como você administra a sua rotina, como você expressa o seu trabalho, a maneira como você executa o seu trabalho, tá? E também processos inconscientes, saúde mental, divergências neurológicas, né? Não sei, você está aí tratando um TDAH, de repente, casa 12. Ah, eu tô precisando me isolar porque tá muita informação, esse mundo tá muito doido. Casa 12, isolamento social, tá? Ah, eu tô com um probleminha de saúde, do nada, o meu exame aumentou e agora eu preciso fazer um tratamento. Casa 6, saúde, corpo, bem-estar, rotina, alimentação, tá bom? Então, observa esse eixo. E aí, quem comanda essa alunação é Júpiter, né? Ele que rege o signo de Sagitário. E ele está em Câncer, né? Como também esteve lá na Lua Nova, porém agora ele está no movimento direto, inclusive aplicando, né? A Vênus está aplicando uma conjunção com ele lá no signo da Lua. Então, joga também para a área de Câncer, tá? E aí o que é interessante também é que logo depois que acontece essa oposição de Sol e Lua, Mercúrio também entra no jogo, tá? E não é só porque ele entrou no signo de Câncer que a nossa comunicação vai ser mais emocional, vai ser mais sensível, vai ser mais isso, a gente vai chorar mais. Não, não é isso. A gente tem que pegar os significados de Mercúrio. Quais são os significadores de Mercúrio? Negociação, fala, trocas, é, vendas, tá? A gente tem que ver o que ele representa. Documentação, estudos, deslocamento, viagens, tá? Isso pode trazer para a área de Câncer no seu mapa e ver onde que ela mora também, essa área, tá bom? O que que ela representa. Você pode tentar entender, até pela explicação que eu dei aqui dos eixos, né? Onde você tem Sagitário e Câncer, pegar o que significa a casa e trazer para a área de Câncer. Porque, de alguma forma, essas áreas estão conectadas. E aí, o que acontece? Como tem muito Câncer envolvido aqui, né? E também, logo que a Lua fez a conjunção com o Sol, ela já aplicou para um trígono com Saturno, leva a gente a entender que as coisas podem ser bem trabalhadas e que pode gerar um resultado bacana. Mas é claro que, por mais que seja um trígono, né, um aspecto fluido, é uma conexão de Sol, de Lua e Saturno, nem sempre é tão bom, porque, como eu disse, a Lua é mais infantilizada, né, mais primitiva, e Saturno quer que a gente encare a realidade. Né? E Saturno está em Áries, está em debilidade. E Marte, que é quem manda em Saturno, está em Touro, também em debilidade. Então, assim, tem algumas tensõezinhas no caminho, alguns desconfortos no caminho, verdades que você tem que ouvir, que você talvez não esteja tão preparado assim, ou até mesmo encarar o fato de que você precisa ter uma postura diferente em relação a alguma coisa na sua vida, porque senão aquilo vai ficar naquela coisa embaçada para sempre e não vai sair do lugar, sabe? Então, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não tô afim, vamos jogar um pouquinho mais para frente. Talvez não dê para fazer, para esperar, tá? E assim, Sagitário, por exemplo, para mim, mora na casa 9. É uma casa expansiva, né? É aquela busca pelo sentido de viver, liberdade, né? Ter uma certa elevação espiritual, pessoal, encontrar alguma coisa ali que possa me guiar, mas assim, até num campo mais sutil, que a Casa 9 também fala, né? De filosofias de vida, fala de espiritualidade, de religião, tá? Então, às vezes, pode ser alguma coisa que entre em contato e que dê, assim, uma visão mais ampla sobre algum assunto na vida, tá? E eu sempre brinco que os meus maiores porres aconteceram em luas cheias em Sagitário, tá? Por quê? Porque o meu Júpiter mora lá na casa 5, que é uma casa que fala de prazer, né? De fazer as coisas que gosta, que quer, enfim.
Eu sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas, eu sou muito sociável, gosto de beber um drink, gosto de beber um vinho, né? E ao mesmo tempo é muito voltado para os filhos, e eu sou muito essa dualidade, né? De gostar de viver a vida e também de estar nesse ambiente em que eu preciso ser mais responsável, né, em relação às minhas filhas e tudo mais. Mas aí Júpiter rege minha casa 9 e minha casa 12. Né? A casa 12 fala daquele momento que a gente está tão, assim, cansado de viver a vida real, que a gente quer sair um pouco, sabe? Ficar meio anestesiado, vamos dizer assim. Tanto que é uma casa que fala de vícios, né? Claro que não foi o meu caso, mas assim, eu acabo bebendo um pouquinho mais. E sem querer, eu descobri isso, assim, voltando em momentos lá atrás da minha vida, em que foram marcantes para mim, assim, que eu, né, saí um pouquinho da linha, né? Mas é isso, assim, não é que todo mundo vai sentir essa intensidade e dessa forma como eu acabo sentindo, né? Porque no meu mapa há essa conexão e a lua cheia transborda, né? Ela deixa as coisas muito, numa proporção muito maior, tá? E então, essa semana, ela é crucial também para a gente enxergar isso que a lua cheia quer nos mostrar, né? O que ela veio nos mostrar, com a luz dela que está lá, né? No seu ápice de luminosidade, porque não é um interruptor de liga e desliga, como eu sempre falo aqui. Ah, lua cheia, pronto, vai acontecer agora, nesse minuto, nesse grau e tal. Não necessariamente. A gente tem aí pelo menos uns 7 dias, né, para a gente ver o que está se mostrando, mas mais ainda, né, como a Lua vem num processo aplicativo, ou seja, ela está vindo de encontro ao Sol para fazer essa oposição, o que acontece também uns dias antes já começa a mostrar o que vai realmente ter assim um insight, o que vai aparecer, o que vai transbordar, tá? Porque ela já vem trabalhando essa energia um pouquinho antes nesse processo aplicativo. Bom, então no dia 1º, na segunda-feira, a gente teve o ingresso de Mercúrio no signo de Câncer, então saiu do seu domicílio em Gêmeos e entrou na casa da Lua. E olha só, a Lua, né, ela acabou fazendo essa transição de signo de Sagitário para Capricórnio. Então, ela entrou na sua debilidade, porque é o signo oposto ao que ela rege, né, Capricórnio. E assim que ela entrou, ela já começou a fazer oposição, principalmente com o Mercúrio, que ele entrou antes dela fazer essa mudança de signo, tá? E depois ela vai, ao longo da semana, fazer oposição com Vênus e com Júpiter. Então, acho que esses momentos em que se consolida esses aspectos de oposição, que são aspectos mais tensos, só que nem sempre são tão desconfortáveis a ponto da gente sentir na pele, como são as quadraturas, tá? Porque a quadratura, ela quer tirar a gente da zona de conforto, então ela pede um movimento. Diferente da oposição, que pode ser uma dor, um desconforto mais velado, que incomoda, mas a gente não sabe o que exatamente está incomodando, ou qual que é a parte do corpo que está desequilibrando outra parte, que aí fica tudo meio dolorido, tudo meio travado, sabe? Quando você vai ver, é porque você pisou torto e aí foi desconcertando tudo até chegar aqui na sua cervical, enfim. Então, essa semana vai pedir muita maturidade. Maturidade, assim, bom, tá, você que tá me assistindo é adulto, né, já viveu aí, teve muitas experiências, você é maduro. Não é esse o ponto. O ponto é a gente ficar negociando com a gente mesmo, olha lá, Mercúrio, né, em Câncer, com as nossas emoções e fazer decisões baseadas na emoção. Então, isso que você precisa ter muito, muito cuidado. Porque depois também, dependendo do que você escolheu fazer ou não fazer, vai voltar para ser revisado na retrogradação de Mercúrio, tá? Então, a partir desse dia, né, do dia 1º de junho até o dia 20 de junho, que vai ser o início da retrogradação de Mercúrio, fica atento, fica atenta ao que se mostra em relação a esse desenvolvimento que eu acabei de falar. Então, a lua cheia em Sagitário, depois Capricórnio, todo esse movimento aqui em Câncer. Então, meio que continua com a mesma predominância de signos e casas, tá? Sagitário, Gêmeos, Capricórnio, Câncer. E aí, então, a partir de terça-feira, a gente também começa com esse joguinho de bate-bate
com a Lua e os maléficos. Então, na terça, a gente vai ter a Lua fazendo uma quadratura com Netuno e também um trígono com Marte, tá? Marte em debilidade, a Lua lá em Capricórnio, então são 2 signos de terra, se conversam bem, tá bom? Então, aqui pode ter uma certa fluidez para a ação, mas lembrando que Marte em Touro, ele diminui um pouco a velocidade das coisas, tá? Então, entender esse movimento, porque precisa ser bem sólido, tá? Passos firmes. Então, aqui é legal planejar e tem o dedo de Netuno aí, então cuidado para você também não criar ilusões que possam te prejudicar no meio do caminho, numa decisão, ou então até mesmo quem te promete muito um cenário lindo, todo florido, todo colorido, né, com glitter, com pozinho de ouro, mas não é bem isso, né, olhando com a lente real, né, sem a lente cor-de-rosa de Netuno. Cuidado aqui com essa certa nebulosidade e uma pitadinha de ilusão, tá? Bom, aí a gente chegou na quarta-feira, o dia mais embaçado da semana, cheio de nozinho pra gente poder desatar, tá bom? A Lua vai consolidar as quadraturas com Vênus, com Júpiter, tem o dedo de Netuno aqui também, tem Netuno e Mercúrio conversando por tensão, tem a Lua em tensão também com Saturno, então muita coisa pegando aqui, e o que eu posso te dizer em relação a isso? É essa, de novo, essa divergência entre você fazer o que você quer, mas ter que fazer algo que você precisa fazer. Né, que não necessariamente você esteja afim, com vontade, aquilo pode não ser, né, idealmente o que você queria fazer, colocar, depositar sua energia ali, mas você precisa fazer. Então aqui é pé no chão, tá? Pé no chão. Se vier com um papinho de, ai, não, mas eu vou me mimar, me mimei, não sei o quê. Não, não se mimou nada, tá? Não pode. Então, cuidado com exageros, cuidado também, de novo, né, como Mercúrio e Netuno aqui conversando em tensão, é você, alguém te falar alguma coisinha gostosa que você gostou de ouvir, que fez um carinho no seu coração, só que pode não ser o melhor conselho, pode não ser a melhor frase que você poderia ter ouvido para tomar uma decisão, para fazer, né, tomar uma atitude, porque às vezes você pode ser corrompido por algo que não vai ser tão bom para você. A Lua em Capricórnio, fazendo oposição a Vênus e Júpiter, que são os 2 benéficos do zodíaco, que podem trazer uma certa intensidade, um certo exagero, né, a busca por prazer e conforto emocional acima de tudo, e aí você acaba agindo de uma maneira contrária, né, ao que Saturno, que é o cara que ensina pra gente várias coisas na nossa vida, principalmente a ser maduro e a bancar suas responsabilidades e suas ações, né? Então aqui, se caso você vá, né, contra o fluxo e fazer coisas que você gosta, que você queira fazer, porque você vai se sentir melhor, né, lá daqui a pouco, passando essa fase, que a poeira vai baixar, que as emoções vão se equilibrar, você vai falar, putz, cara, mas eu estava me sentindo assim, por isso que eu tomei essa decisão, mas eu não devia ter feito desse jeito, não devia ter falado com tal pessoa, não devia ter assinado tal contrato, não devia ter... Enfim, arrependimento é o que pode acontecer caso você coloque as emoções em primeiro lugar aqui, tá? Na quinta-feira, no dia 4, os aspectos vão acontecer mais com os geracionais, então com Plutão, Urano e Netuno. Então aqui o impacto pode não ser tão direto, porque são planetas geracionais transaturninos, tá? Eles impactam muito o coletivo, e principalmente quando a gente avalia em astrologia mundana, né, que é avaliar o mapa de um país, de uma cidade, enfim. Mas eu sempre falo aqui, né, que eu não demonizo os geracionais, inclusive eu gosto muito deles, porque no mapa natal eles trazem muita informação, tá? Eles vão agregando camadas pra gente, e cada pessoa tem uma conexão com esses planetas diferente. Às vezes você tem algum planeta pessoal no seu mapa natal que faz um aspecto exato com um dos geracionais. Então, quer dizer que toda vez que toca um geracional, ou vou dar um exemplo,
Sol em quadratura com Plutão. Então, quando algum trânsito acontece em cima do seu Plutão ou em cima do seu Sol, vai afetar os dois ao mesmo tempo, porque eles estão conectados, tá? Ou até mesmo você vê algum acontecimento, algum fato que aconteceu enquanto Plutão estimulava algum planeta no seu mapa e vê o desenvolvimento, né? Onde que ele está? Agora ele está fazendo um aspecto de quadratura, de trígono, de oposição, com aquele ponto quando disparou algum acontecimento. Como aqui a gente está com predominância de signos de ar, então aqui pode ser um momento legal para ter conversas produtivas, criativas, que pode trazer algum insight, alguma ideia nova, alguma percepção diferente, algum estudo, algum conhecimento, uma notícia que você lê que pode abrir a sua cabeça. Na sexta-feira, a Lua vai estar em Aquário e ela vai conversar com os dois maléficos, de novo, se bate e volta, né? Então, ela vai conversar com Saturno por sextil, que é um aspecto fluido, é um aspecto benéfico, mas é sutil, e ela vai conversar também por quadratura com Marte em Touro. Então, aqui pode ser um momento em que você precisa tomar uma decisão, que você precisa fazer algum ajuste, que você precisa estar um pouco mais atenta, né, a algum tipo de negociação que precisa ser feito com os pés no chão, sabe? Passos firmes, como eu disse, visão de longo prazo, tá? Com um olhar mais inovador, fazendo o que você quer, porém, levando em consideração todo o contexto que você está vivendo. Tá? Então, aqui, como toca Marte, pode acontecer de uma certa irritação, algum ponto de teimosia entre você, outra pessoa, alguma divergência aí de valores, né, de discurso, ou até mesmo uma certa irritação, assim, no círculo social, né, eu não sei, parece que as ideias não estão batendo, as conversas não estão sendo muito produtivas, né, mas isso tende a passar durante o dia, e inclusive no final do dia já é um momento que para conversas, para trocas, já é um momento mais legal, mais interessante. Bom, no domingo a gente tem aquela energia realmente de fechamento, né? A Lua em Peixes, ela tá já começando o seu processo aplicativo para um trígono com toda a galera que tá lá em Câncer, tá? No próximo vídeo da próxima semana a gente vai explorar bastante essa conjunção de Vênus e Júpiter em Câncer, tá? Inclusive acho que eu vou fazer um vídeo só para isso, porque é interessante olhar para o mapa, eu vou explicar como que você pode avaliar na sua vida, tá? Principalmente se você tiver com um desses planetas evidentes aí no teu ciclo, ou então até mesmo o signo de Câncer, né? Eu, por exemplo, tô com um ascendente da minha revolução solar em Câncer, né? E eu tô com Júpiter ali também, já separativo, né? Ele já tinha passado do grau do meu ascendente, mas ele tá ali, né? Com um holofote, dando as caras. Então, é um momento que eu posso sentir alguma coisa aparecer, e olhando sempre para as áreas relacionadas, para os planetas que regem esses signos, essas áreas, né, no meu mapa natal. Então, eu vou fazer trazer datas para vocês também para acompanhar o ciclo, tá bom? Inclusive sobre Mercúrio em Câncer também, como que a gente consegue avaliar, né, essas revisões, esses ajustes que a gente precisa fazer. E que também pode ter, inclusive, uma correlação com a primeira retrogradação de Mercúrio. Tá? As retrogradações do ano, normalmente, elas puxam um pouquinho de cada uma e aí a gente vai juntando as peças e formando o quebra-cabeça. Tá? Então, pode ser alguma coisa. Pode não, né? Vai ser alguma coisa relacionada ao signo de Câncer, a área que representa esse signo, né? Mas também puxando alguma coisinha lá da área de Peixes. E ainda vai ter uma outra retrogradação de Mercúrio também na área de Escorpião. Isso vai ser mais para o final do ano. Então, cada uma vai puxando um pouquinho da outra, né? Como eu disse, tendo um desenvolvimento bacana. Cada uma vai permitindo que a gente suba um degrauzinho a mais. Então, é bem interessante também acompanhar esse desenvolvimento. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam acompanhar, né, o dia após dia. Tem muita coisa interessante aí. Fica a dica, né, para os dias que pode surgir uma irritação, pode surgir uma conversa mais tensa, pode surgir aquela vontade de ficar num buraquinho com cobertor, uma mantinha e não fazer nada da vida, mas você precisa se mexer, né? Então é isso. Deixa o seu comentário. Se inscreva no meu canal caso você seja novo aqui.
dá um hype aí para poder ajudar o meu canal a crescer cada vez mais, tá? Eu adoro ter vocês aqui, uma audiência incrível, maravilhosa, obrigada pelo apoio. Se você se interessa em fazer uma leitura personalizada, é só me mandar um e-mail ou então me procurar nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bem? E é isso, até o próximo vídeo sobre a conjunção de Vênus e Júpiter em Câncer. Beijos!